Então, só para vocês estarem cientes, nós estamos gravando a partir de agora. Então, como a gente vai fazer hoje? É bem parecido com o que a gente fez semana que vem, tá? Vou trazer uma base bíblica pra gente sobre o Espírito Santo. Hoje o tema é Espírito Santo. Então, vou trazer uma base bíblica e vou responder algumas perguntinhas que vocês podem ter ou que vocês podem chegar a ouvir na cápsula de vocês, né? A gente vai ter muita gente que nunca teve contato com isso, então pode surgir algumas dúvidas que pra gente é básico, mas para essas pessoas não, é algo novo, né? E também pra gente saber responder, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu sei o que é Espírito Santo, eu vou saber responder. Na hora que a pessoa pergunta, a gente fica, vixe, eu sei o que é, mas não sei te explicar. Então, vou trazer aqui, se vocês tiverem dúvidas durante, tá? Vocês podem estar falando. Quem quiser ligar a câmera, o Caio ligou, me lembrou aqui. Quem quiser ligar a câmera é melhor pra mim, tá bom? Eu me sinto mais confortável. Não fico falando com um monte de fotinho, tá? Mas quem não puder, não tem problema. Sei que aí tem gente que deve estar embrulhado nas cobertas, tá tudo bem. Mas quem puder... o Eric tá ali com a Evelyn. Oi! Beleza? Obrigada, gente. Bom, a nossa base bíblica, ela tá lá em Atos 19... a partir do versículo 1, se vocês quiserem abrir, vocês podem. Se não quiser, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Que fala assim, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em idiomas diferentes e a profetizar. Eu alterei aqui para a versão que tem na minha Bíblia, né? Algumas versões falam e começaram a falar em línguas, só que isso a gente pode trazer uma leve confusão, né? Não é aquele falar em línguas que a gente fala na igreja, o falar em línguas da igreja é a língua dos anjos, é um idioma não conhecido, a gente não sabe o que é falado nele, é um idioma onde o nosso espírito conversa com o Espírito Santo e o Espírito Santo intercede por nós. Né? Mas aqui, neste momento, eles começaram a falar em outros idiomas, outras línguas. Então, eles começaram a falar línguas que eles não tinham conhecimento. Eles começaram ali a falar no idioma das pessoas que estavam ali e começaram a profetizar. Então, a gente vê aqui, eu achei muito legal trazer essa passagem, existem diversas passagens sobre o Espírito Santo, inclusive no estudo do Espírito Santo a gente fala sobre o Espírito Santo conselheiro, né, que é quando Jesus fala, eu vou para o Pai, mas vou deixar com vocês um conselheiro. Mas eu achei interessante trazer essa passagem porque a gente vê Paulo impondo mão, né, e às vezes a gente fica... por que a gente ora pondo a mão nas pessoas lá? Isso é bíblico? E a gente vê que Paulo impôs a mão para orar pelo Espírito Santo, né? Para trazer o Espírito Santo naquelas pessoas. Então, o que é o Espírito Santo? Por que a gente recebe o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é, na verdade, o Espírito de Deus. Então, a Trindade, ela é dividida em 3 partes. É o mesmo Deus, mas dividido em 3 formas que ele se apresenta. Então, a gente tem o Deus Pai, que é um Deus que é o nosso Senhor, aquele que a gente deve o respeito, que a gente tem o temor, né? Que ele traz os mandamentos, as doutrinas. Nós temos o Deus Filho, que é Jesus, que é a forma humana de Deus, quando Deus desceu à Terra em forma humana, sofreu, viveu toda aquela experiência que a gente vive e morreu por nós. E temos o Deus Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o que atua em nós hoje, né? Então a gente vive nessa época de hoje o Espírito Santo. Ninguém aqui, eu acho que chegou a falar com Jesus aí, né? Ninguém é tão velho o suficiente para isso. Mas a gente tem o Espírito Santo que intercede por nós, que faz essa conexão nossa com Deus, certo? Com Deus Pai. O Espírito Santo, ele não é só um movimento. Então, muitas vezes a gente pode ter essa impressão, né? Porque quando a gente ora, fala em línguas, e a gente vê o mover do Espírito Santo, e a gente vê ele como fogo, ou então a gente vê ele como sopro do Espírito Santo, a gente pode ter a impressão de que o Espírito Santo é um vento, o Espírito Santo é
movimento, e na verdade não, o Espírito Santo ele é uma pessoa. A Bíblia fala que a gente tem que agradar o Espírito Santo. Se a gente precisa agradar, é porque ele é uma pessoa, ele tem como ser agradado. Então, o Espírito Santo ele é uma pessoa que a gente pode se comunicar, é uma pessoa que a gente não só pode, como deve se envolver, deve ter um relacionamento, tá? É um pouco complicado a gente explicar o que é o Espírito Santo, mas ele é uma parte da Trindade, ele é o próprio Deus dentro de nós, tá? Ele não é um Deus menor ou um poderzinho de Deus, ele é o próprio Deus, mas que atua dentro de nós. Uma pergunta que a gente pode ter mas se ele é uma pessoa, né? Como eu falo com ele? É errado eu falar com... Eu já ouvi isso. É errado eu falar só com o Espírito Santo? Deus não vai ficar chateado? Eu, quando era mais nova, eu orava assim, Senhor Deus, Senhor Jesus e Senhor Espírito Santo, porque eu achava que eram 3 pessoas e eu não queria que nenhuma delas ficasse chateada. E, na verdade, o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, ele é um só. A gente não pode ter essa ilusão de achar que o Espírito Santo é um Deus. Ele é o próprio Deus. E a gente comunica com ele, a gente comunica com o próprio Deus. E ele também se comunica através de nós. Então, todo aquele manifestar, quando a gente começa a falar em línguas, é esse mover de Deus, do Espírito Santo intercedendo por nós. Às vezes a gente pede coisas que nem a gente sabia que a gente precisava, mas o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito e traz essa verdade, esse pedido para Deus, tá? Não sou especialista, tá, gente? Eu posso acabar falando algo que não condiz, então é um bate-papo, eu quero que vocês tragam um ponto de vista de vocês, eu quero que vocês falem também. E eu tô trazendo aqui o que eu estudei para trazer hoje, tá? Então, eu fui atrás porque eu tinha muitas dúvidas, então eu ia em acampamento, eu passava por aquele momento, eu recebi o Espírito Santo, e aí? O que foi isso? O que aconteceu aqui comigo? Então, a gente quer trazer nesse acampamento as cápsulas com esse intuito, de sanar essas dúvidas, de não deixar a pessoa achar que eu vi o Espírito Santo ali no acampamento e acabou ali. Agora só no próximo acampamento. Não, é algo contínuo, é algo que está dentro de nós. A próxima, eu fui batizado várias vezes no Espírito Santo. Não, na verdade a gente só é batizado no Espírito Santo uma vez e quando acontece o mover, ele é ativado de novo, né? Então a gente é cheio do Espírito Santo. O próximo encontro que a gente vai ter das cápsulas, a gente vai ter esse mover, a gente vai clamar o Espírito Santo, a gente vai receber o Espírito Santo. E, na verdade, vocês já têm o Espírito Santo dentro de vocês. Na verdade, é só uma ativação para que os dons, eles se intensifiquem, para que a gente seja mais cheio. Ontem eu fiz a Lighthouse e o tema, coincidentemente, foi Espírito Santo. E eu usei a ilustração do copo com água. Então, a gente pode sim colocar um pouquinho de água dentro do copo. Mas a gente também pode encher esse copo ao ponto dele transbordar e essa água espalhar. E é isso que acontece quando a gente se enche do Espírito Santo. A gente se transborda dele e aquele Espírito Santo que está em nós passa para as outras pessoas, para aqueles que estão do nosso lado. Aí eu separei algumas dúvidas aqui. Por que a pessoa cai quando a gente ora pelo Espírito Santo, né? Não é para empurrar, inclusive uma orientação, tá? Todos vocês vão impor mãos ali no momento da ministração. Tomem muito cuidado em querer... eu derrubei várias pessoas. Tomem cuidado com esse engrandecer, tá? Do seu orgulho, não foi você. É o Espírito Santo atuando através de você. Mas eu orei por 30 pessoas e ninguém caiu. Não tem problema, porque não é sobre você. É sobre o Espírito Santo e como Deus quer agir, tá? Então, tome muito cuidado com essa... Eu sei que vem, a gente fala, não, imagina. Mas lá no fundo vem esse orgulho, então tomem cuidado com a soberba. Tomem cuidado para não forçar. Então, você tá lá orando, a pessoa não cai, você dá uma empurradinha. Tem gente que faz, gente, já aconteceu comigo, de darem uma empurrada, eu caí só pra não rolar aquele constrangimento. Então, toma cuidado, tá? Vamos orar com cuidado, impor a mão, porque na verdade é pra essa pessoa cair? Mas é pelo mover do Espírito Santo, não pela nossa força, né? O Tom até brincou quando eu tava conversando com ele, passa uma rasteira assim, ó,
faz uma derrubada, assim. Então, né, não é esse o foco. O foco é que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo. E pode ser que ela seja cheia ali e não caia. E tá tudo bem, tá? E por que a pessoa cai? Por que a gente vê o mais comum a pessoa cair? É por conta do tamanho mesmo da glória de Deus, do tamanho do poder de Deus, né? Uma gotinha que ele derrame na gente já é o suficiente para que o nosso corpo humano não aguente. E por isso a gente cai, por isso a gente desmorona, né? É algo muito bonito, né? Às vezes tem gente que tem medo, não precisa ter medo, é algo bonito, é o mover de Deus, é a obra de Deus. Agora, uma orientação mais técnica também. Quando vocês estiverem orando, se você vê que tem alguém orando por uma pessoa e essa pessoa está ameaçando cair, mesmo que você seja da oração e não seja da ajuda, se você vê que a pessoa precisa de ajuda, pelo amor de Deus, tá? Corre lá, segura a pessoa, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes essa pessoa pode cair, bater a cabeça, não é legal. Então, tomem esse cuidado de ir ali, segurar a pessoa, ajudar, tá bom? Então, por mais que vocês vão estar orando, impondo mão, vocês também podem ajudar na parte de auxiliar, tá? Segurar a pessoa, às vezes interceder por quem tá orando, ajudar na oração. É a mesma coisa que a gente falou de demônios, né? A gente não ora para que saia o demônio enquanto outra pessoa já tá orando por isso. A gente ora por quem tá intercedendo, para que Deus traga autoridade, para que Deus venha agir através dessa vida. Então, sempre orando em concordância, tá? Deixa eu ver. Outra coisa, às vezes a pessoa cai, a roupa dela ali ergue, é um vestido, é uma calça, ou a pessoa ajoelhou para orar e daí já aparece ali o famoso cofrinho. Então vamos estar atento com isso, tá? Eu vou ver com o Tom se ele vai colocar TNT, alguma coisa. Às vezes a gente sempre tem, né, esses estoquezinhos de paninho, tudo. Então, pra gente já viu ali que a pessoa tá, já pega, já cobre ela, já cobre a barriga, para que essa pessoa esteja confortável ali e que ela não se sinta constrangida, tá bom? E até também, né, a gente vai ter gente de tudo quanto é tipo, tudo quanto é coisa, para não criar nada que fuja da presença ali de Deus. Eu falei já o que é o Espírito Santo, porque cai, porque que a gente fala em línguas, o que é isso, né? Como eu falei, nada mais é do que o Espírito Santo intercedendo por nós. Então, esse dom, ele é um dom de aperfeiçoamento pessoal, tá? Então, ele é um dom que ele aperfeiçoa nós mesmos, ele edifica a gente. Então, quando a gente está orando por outra pessoa, não é legal que a gente fique orando em línguas, porque esse é um dom de edificação pessoal, tá? Então, se você viu que você começou a falar em línguas, já chama outra pessoa para orar ali, não tem problema, não fala, ai meu Deus, e agora? Acabou tudo. Não, vai ali no cantinho, tem o seu momento, pode, né, tá orando, mas chame outra pessoa para estar orando por aquela pessoa, tá? Porque muitas vezes é seu momento ali com Deus e aquela pessoa precisa receber aquela oração. E se você tá falando em línguas, você tá se edificando, tá? Então, tomar esse cuidadinho. Vou abrir aqui com vocês são lideranças. Um dos primeiros acampamentos que eu trabalhei, eu comecei a falar em línguas enquanto eu estava orando. E uma pessoa veio e começou a brigar comigo, brigar real. E desde depois daquele dia eu fiquei sem falar em línguas por anos. Eu não conseguia mais, porque toda vez que vinha, eu me sentia mal, eu me sentia culpada. Então eu não quero que vocês sintam isso, tá? Começou a falar em línguas, não é pra você, tipo, ai, agora, socorro. Não, vai num canto, chama outra pessoa, não tem problema nenhum, tá bom? É só porque não vai estar edificando aquela pessoa, não é errado, tá? É isso. Que mais? Só falar em línguas é um sinal de que eu fui batizado? Não, existem diversos dons. Mas o falar em línguas é o que a gente consegue mais perceber, é o mais nítido, vamos dizer assim. A gente tá ali falando uma língua que ninguém sabe o que é. É o mais óbvio que é a presença de Deus. Mas existem pessoas que começam a falar em outros idiomas. Imagina, eu queria receber esse dom, começar a falar o inglês ali do nada, não precisa, já cancelo o meu curso, seria da hora. Mas, gente, vocês estão me ouvindo? Porque apareceu que eu caí. Oi, gente, voltei. Caiu a minha conexão. Vocês estão me ouvindo agora? Tudo certo? Beleza, então. Até perdi onde eu tava falando, continuei falando sozinha aqui.
Que Você triste. falou que você queria falar em outra língua, outro idioma. Ah, verdade. Obrigada. Então, eu gostaria muito desse dom, seria ótimo. Mas, né, é Deus que escolhe os dons que ele vai dar pra gente. Então, existem dom de cura, dom de profetizar. Então, assim, existem muitos sinais. Então, eu acho lindo esse momento do Espírito Santo, né? Vai ser o último dia, vai ser no domingo e vai ser o último culto. E quem ainda não passou por esse tipo de culto, eu acredito que todos aqui já, mas é um culto muito legal. Tipo, a gente vê Deus se manifestando de formas muito doidas, muito diferentes. Então, tem gente que dança, tem gente que canta, tem gente que pula, tem gente que cai, tem gente que chora, tem gente que ri. E existem diversas manifestações de Deus. E é só apenas coisas diferentes, né? A Bíblia ela fala que a gente é um corpo e cada um tem um dom, cada um tem uma coisa para que seja edificado a igreja. Então não se sinta, eu queria estar chorando, mas aí o Espírito Santo fez eu rir. Então eu vou ficar triste por isso, né? Então não se entristeçam por isso. Deus ele dá os dons de acordo com o que ele acha, de acordo com o que é melhor para a igreja, tá? Não se sintam acanhados, tá? Eu tô sentindo de orar por aquela pessoa, mas já tem gente ali, o que eu faço? Só respeita a vontade do Espírito Santo, tá? Na mesma coisa que a gente falou na reunião passada, discernimento, tá? Então tenham sabedoria, entendam o que é vocês e o que é Espírito Santo falando. Às vezes Deus vai te incomodar para orar por um líder. Você fala, nossa, mas ele é um líder. Eu vou lá orar por ele. Ele já tá orado, né? Ele tá orando por outras pessoas. Mas às vezes Deus quer trabalhar na vida daquela pessoa através da sua vida. Então sejam sensíveis, não se prendam a padrões, não se prendam a preconceitos que vocês tenham na mente de vocês. Porque vai ser assim, eu vou chegar ali, eu vou orar, aquela pessoa vai chorar e ela vai cair. Não, pode ser de diversas maneiras, diversos jeitos. Pode ser que você ore por todo mundo que tá lá e ninguém manifeste o Espírito Santo e tá tudo bem também, tá? Não é algo com você, às vezes aquela pessoa sentiu a presença, mas não foi da maneira que você imaginou que seria, tá? Então tirem como eu posso dizer, essas vendas dos olhos de vocês de que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer, tá? Como saber se alguém ela tá precisando de uma oração, né? Foi a mesma dúvida que a gente teve na semana passada. Como saber que alguém tá endemoniado? Agora, como saber que a pessoa tá precisando de uma oração? Não tem como saber. É o Espírito Santo que ele vai te guiar, ele vai te mostrar. Às vezes aquela pessoa ela tá indiferente, né? A gente tem a tendência, eu falo por mim, de querer orar por aquele que já tá chorando, porque já tá ali no meio do caminho, né? Aí a gente só chega e termina. Mas às vezes aquela pessoa tá indiferente e o Espírito Santo tá falando com ela. Só que ela tá tentando negar aquilo, ela tá tentando não se render. Então, orem também por quem não está chorando, por quem tá indiferente, porque às vezes Deus vai te usar ali naquele momento, tá? Então, eu sei que é mais fácil ir em quem tá chorando, em quem já tá ali falando em língua, você já só bota a mão e pum, caiu. Mas vamos ter atenção para essas pessoas. Pessoas que saem correndo, tá? Às vezes a pessoa assustou, gente, é normal, nunca viu isso, né? Eu vim da Bleia, então eu já estava acostumada com isso, o pezinho de fogo ali. Mas mesmo assim, teve um acampamento, não sei se vocês lembram aqui, do Jeremiah, que era um homem assim, ele era de fora, e gente do céu, ele orava, começava a cair todo mundo, e eu lembro que eu fiquei assustadérrima. Eu saí correndo, achei a primeira liderança que eu vi, agarrei e falei, me tira daqui. E aí eu comecei, foi até engraçado isso que eu comecei a orar, tipo, eu não quero que ele venha. Ele tava vindo na minha direção, eu falei, Deus, eu não quero ele porque eu tô com medo. Então que seja o Tom que venha orar por mim. Aí ele parou de andar e começou a vir o Tom. Aí eu desisti, eu falei, não, eu não quero, eu tô com medo ainda. Não quero nem o Tom, não quero nem ele. O Espírito Santo, gente, ele é cavalheiro, né? A gente sabe disso, é diferente do demônio que sai entrando e derrubando tudo. Então o Espírito Santo ele só vem se a gente permite. Então algumas pessoas podem ficar assustadas com medo e fazer como eu fiz, não permitir que o Espírito Santo
ministre nelas. Então a gente a gente deve estar sensível a isso também. Viu que a pessoa tá assustada? Chama ela ali no cantinho, fala, viu, tá tudo bem, é Deus se movendo, isso é bonito, isso não é pra ter medo, não tem nada de errado. Então você pode conversar ali com a pessoa, não é porque é um momento espiritual que você vai deixar a pessoa com medo, sem entender o que tá acontecendo, tá? A gente vai ter muito adolescente novinho. Então eu tava olhando ali na folha de inscrições, o que a gente tem de adolescente de 14 anos é muito. Então, eles ainda são os que mais vão estar com medo, tá? Porque eles nunca viram isso, eles são novinhos, eles ainda não têm uma maturidade. Então, chega do lado, conversa, aí veio correndo para te abraçar, retribua o abraço, acolha, tá? Então, o nosso intuito como cápsula é acolhimento. É acolher essas pessoas para que elas sintam de verdade o Espírito Santo e não só a emoção ou o medo do momento, tá? Porque a gente impõe mão, tá? É por conta mais de um ato profético, né? De impor a mão e, tá passando o Espírito pela minha mão. Não é bem isso, né? Na verdade, você é um canal ali e essa é uma maneira da gente demonstrar que a gente tá em autoridade e que a gente tá intercedendo por essa pessoa. Como eu já falei, tomar muito cuidado. Às vezes você chegar botando a mão na cabeça da pessoa, isso pode assustar a pessoa. Então, você vê que é uma pessoa ali que não tá acostumada, você nunca viu ela, chega abraçando, chega de uma maneira diferente, vai com cuidado. Tudo é questão da gente, discernimento, é a gente perceber coisas que talvez a gente só aprenda mais pra frente. Eu tô ministrando há 5 anos, agora eu entendi quando eu faço isso, quando eu faço aquilo. Então, é coisas que vocês vão aprendendo, vocês vão errar, vai acontecer, você vai orar por uma pessoa e às vezes você constrange ou sei lá. Isso vai acontecer, mas não se acanhe, não deixe de fazer o que Deus está te pedindo por isso, tá bom? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem acrescentar sobre o Espírito Santo. Esse momento é a hora que vocês falam, assim, ó. É igual célula, gente. Eu vou escolher. Brincadeira. Se vocês não têm dúvidas, mas tem coisas para acrescentar, tipo, principalmente aí Agatha, Gui, Eric, Evelyn, querem acrescentar alguma coisa? Falar alguma orientação pra gente? Eu acredito que não. Você já falou assim como que fala? O grosso. o básico. Beleza. Eu tenho uma dúvida. Oi, pode falar. Pode falar? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Teve um acampamento que eu fui, que aconteceu isso de orar e a pessoa cair. Só que depois a pessoa não voltava, cara. Aí eu fiquei tipo, mano, Socorro. como é que ora agora? Tipo, a pessoa tá desmaiada, o que que tá acontecendo, assim? Então, minha dúvida é nesse sentido, tipo, ok, a pessoa caiu. Pode acontecer da pessoa ficar ali, da pessoa não voltar? Como é que ora nesse momento, sabe? Legal. Assim, eu acredito que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Tipo, igual nesse caso aí, você orou, a pessoa caiu em som e a pessoa desmaiou. E agora, né? Então a gente também tem que ter o discernimento do que é espiritual e do que é natural, né? Se a pessoa ela tá desmaiada, a gente pode ficar ali orando, né? Né? Pode ser que a pessoa volte, mas a gente também tem que prestar ali o primeiro socorro, né? Eu não sei como. A Evelyn que deve manjar mais, que ela é da saúde. O que a gente faz quando alguém desmaia, Evelyn? Então, Ergue as não foi pernas, comigo. legal. Eu vi acontecendo, assim, sabe? Não foi comigo, mas eu vi, tipo, acontecendo. E eu vi que, tipo, tinha pessoa que levantava e tinha pessoa que não. Aí, por isso que surgiu a dúvida, sabe? Uhum. Não, é bem importante essa dúvida, porque às vezes a pessoa não é espiritual o que ela tá sentindo, é só algo físico, né? Caiu a pressão. Pode acontecer, gente, a emoção ali do momento, a pessoa ficou nervosa, caiu a pressão. Então a Evelyn falou ali, ó, já ergue a perna, viu que a pessoa não voltou. Já pode dormir. Pode acontecer também. Verdade, gente, ó, acontece. Então, às vezes o cultinho ali da manhã, né, ou da meia-noite já dá uma baqueada ali. Mas enfim, então é bom a gente estar atento para os sinais, né? A pessoa ela é espiritual, então ela tá respondendo ali, mas ela tá dentro de um transe espiritual, vamos dizer, não sei a palavra que a gente pode usar.
dentro de uma unção espiritual. Então a gente continua orando, a gente continua intercedendo, mas chega uma hora que aquilo precisa acabar. Então tem gente que quer continuar para sempre também, tem esse detalhe. Às vezes é uma sensação muito boa e a pessoa quer se manter naquilo. Só que a gente tem um cronograma, a gente tem uma organização e acabou ali um momento, aí você vai gentilmente, levanta a pessoa e fala, vamos lá, você tá melhor, quer uma água, vamos lavar o rosto. Então dá esse chamadinho. Agora, se ela desmaiou, aí você chama as lideranças, chama a Evelyn, o Eric, a Agatha, o Gui, a Milka, nossa, agora é muito, Kesley e o Tom, tá? Chama eles para dar um apoio ali, tá bom? Isso é importante também, tá, gente? Não sofram sozinhos, tá? Nossa, aconteceu alguma situação aqui, eu não sei como resolver. Não, mas eu sou líder, eu vou resolver sozinho. Não, gente, peça ajuda, chame alguém que tá acima de você, ou até mesmo, né? Outro líder de cápsula, vem aqui me ajudar. Não sei o que tá acontecendo, eu não sei, às vezes, não sei se essa pessoa tá endemoniada ou se é Espírito Santo. Acontece, às vezes a pessoa tá lá manifestando e a gente fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Não fique sofrendo sozinho, tá? Vai lá chamar alguém, tem essa comunicação, não é porque é um momento espiritual que a gente não pode falar, né? Eu tinha essa impressão antes, tipo, a gente tá orando, eu não posso falar com fulano ali, mas eu tô precisando de ajuda, eu posso chegar e falar, Evelyn, vem cá, me ajuda, Caio, dá uma força aqui que eu não tô entendendo. Ou às vezes até em questão de menino e menina, isso é importante falar também. Menina ora por menina e menino ora por menino, tá? Mas eu senti de orar pelo Léo. Beleza, então eu vou lá e vou falar, Caio, você pode orar pro Léo ali? Ora por isso, por favor? Tá? Então vamos ter essa cabeça. Mas é meu namorado, não importa. Não ligo. Você não vai orar, você vai chamar alguém do mesmo sexo para orar por essa pessoa, tá bom? Porque é uma questão de organização, é da gente manter ali tudo certinho, vamos fazer as coisas de Deus organizado, porque o Espírito Santo se manifesta na organização, tá? Mais alguma dúvida, alguma a acrescentar? Não? Senão a gente pode estar, então, parando por aqui, tá? Hoje foi mais fácil, né? O de demônio a gente prolongou mais, né? É um assunto que tem mais curiosidade, né? A gente é mais curioso com isso. Mas o Espírito Santo, ele é algo que, é o meu culto preferido. É o culto que eu espero o acampamento inteiro, porque é muito doido. E eu gosto de ficar observando, sabe? Eu gosto de ver aquele mover ali do Espírito Santo. Então, realmente vivam esse culto, tá? Não fiquem só preocupados nessa questão de, eu preciso orar aqui, eu preciso fazer isso, eu preciso... Também sintam a presença de Deus, se permitam, tá? E a gente vai ter a nossa próxima reunião, que vai ser pra gente se encher do Espírito Santo. Porque às vezes ali, né, naquele momento, a gente vai estar mais cuidando das pessoas. Então a gente vai fazer um pra gente receber, tá? Então a gente vai estar orando para que a gente possa também gritar, que a gente também possa sentir a presença de Deus, tá bom? O dia eu ainda vou marcar, porque eu não sei qual dia que a maioria pode estar. Eu tinha pensado, Evelyn e Eric, em fazer antes da Level Up, antes do ensaio, e daí já emenda, né? Que eu acho que é o horário ali que dá. Daí vocês veem se eu posso ou não. Vocês me dão um aval aí. E aí a gente faz esse momento de reunião. Oi? Tá autorizado já. Aê, beleza então. Então já tá definido aí. Vai ser antes da Level Up. Não hoje, gente. Que hoje eu vou pregar. Então calma aí que também... Calma, uma coisa de cada vez, senão eu surto. Então é semana que vem, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, vocês me procurem, tá bom? Eu tô à disposição, como eu falei semana passada, tristeza sem motivo, briga com alguém, tudo isso pode ser iscas do inimigo para tirar a nossa atenção, tá? Então me procura, conversa comigo, procura sua liderança, a gente tá aqui à disposição para quebrar mesmo essas iscas, essas armadilhas do inimigo, tá? Mas eu tô com raiva da Thalita porque ela passou por mim e ela não falou oi. Então vamos tomar um pouco de cuidado com isso também, tá? Com o que a gente dá atenção. Porque o inimigo, quanto mais perto a gente chega do acampa, mais ele vai trabalhando para que a gente crie brigas, que a gente não esteja em união, tá bom? Então se eu não olhei para alguém aí, eu peço perdão, né? Vai que Deus me falou que vai que é um momento, então perdão aí. E a gente se vê mais tarde aí, quem for na Level Up, tá bom? Caio, você pode orar para encerrar pra gente? Amém. Vamos fechar os olhos.
Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por mais uma reunião. Muito obrigado por esse tempo que nós tivemos, Pai, esse tempo precioso, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor age através das nossas vidas, Pai. Que não venha ser nós nos movendo, fazendo as coisas que saiam de nós, mas que venham direto de Ti, Pai. Que nós só venhamos ser canais que ministram as Tuas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, nos protege, nos guarda. Que qualquer ataque espiritual, qualquer ataque de Satanás, nós já anulamos. Em nome de Jesus, nós também queremos que o Senhor nos permite passar por coisas que o Senhor sabe que nós vamos conseguir, Pai. Então, nos dê força, nos dê resistência, fortalece a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o restante do nosso dia e que em nome de Jesus o Senhor sempre seja conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Só uma coisinha que eu gostaria de falar que me veio à mente agora. O Caio falou que nós somos canais e é por isso que a gente tem que estar limpo, tá? A água, quando ela passa por uma tubulação, ela passa recolhendo tudo aquilo que tem naquela tubulação, naquele cano, tá? Então, quando o Espírito de Deus ele passa pela gente e vai passar para alguém, ele tá passando por nós. Então, mantenha esse canal limpo, né? Se santifique, ore, peça perdão. Eu errei hoje. Beleza, agora o que você errou agora de manhã já é passado, então peça perdão, já deixa pra trás e segue em frente, se purifique, se santifique, tá? Na presença de Deus, amém? Ótimo sábado pra todos, essa foi a última reunião de manhã, eu prometo. Muito obrigada a vocês, vencedores, que estão aqui. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.